Na nossa aula de hoje, nós vamos ver algumas questões que estão sendo bem cobradas, falando em relação a trens, com relação à sinalização de trens. Vamos ver também algumas questões relacionadas com placas. Então, fica comigo nesse vídeo que tem muito conteúdo novo para você aprender e se sair bem na sua prova. E a nossa primeira questão já diz o seguinte, lembrando que aqui, né, são questões oficiais da prova teórica do Detran, com 4 alternativas, a qual nós vamos conversar e entender o porquê da resposta correta. Então, a primeira questão diz o seguinte: em relação às ferrovias, o que é uma PN? Então, PN, P de pato e N de navio. Só que olhem bem, prestem bem atenção que ele já está falando em relação à ferrovia. Em relação à ferrovia, o que é uma PN? Letra A, passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e uma via. B, ponto neutro, local para instalar os pontos de ônibus. Letra C, passagem neutra, passagem para ciclistas. Ou letra D, nenhuma das alternativas. Então, vamos primeiro descartar a letra B, que fala nenhuma das alternativas. Se ele deu a sigla PN, ela tem um significado. Na letra A, ele fala em passagem em nível, cruzamento entre uma linha férrea e uma via. Então, notem que tem aqui a presença, né, da férrea, da linha férrea relacionado à ferrovia. Na letra B, ele fala ponto neutro, local para instalação de ponto de ônibus. Ponto de ônibus está relacionado com ferrovia? Não, não está. Na letra C, passagem neutra, passagem para ciclistas, tem alguma relação com ferrovia? Também não tem. Então, notem que nesse caso, a nossa resposta correta é a letra A, é passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e uma via. Por quê? Porque tem relação com a ferrovia, que foi o que ele pediu, em relação à ferrovia. Então, se cair para você a sigla PN, é passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e uma via. Olha a nossa segunda questão, também falando de ferrovia, só que agora ele quer saber o seguinte, em relação ao trem mesmo, para uma composição. O que é uma composição? Ele contou, é um trem e vagões. Parar totalmente após o acionamento dos freios. Qual a distância mínima que ele irá percorrer? Ele não está dando uma distância total, ele está dando uma distância mínima, pelo menos quanto? Analisem comigo. Trem mais os vagões. É um veículo extremamente grande e extremamente pesado. Logo, a distância que ele vai precisar vai ser bem grande. Na letra A, ele fala em 1 metro. Pessoal, nenhum carro para em 1 metro. Também não vai ser 2 metros e nem entre 3 e 5, porque é um trem e vagões, é uma composição, são toneladas e toneladas. Então, esse espaço, ele terá que ser muito grande. Então, a nossa resposta correta é a letra D, entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Então, para parar uma composição, ou seja, o trem mais os vagões, a distância mínima, pelo menos entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Então, se cair essa questão aqui para vocês, vocês já irão saber que será entre 200 e 300 metros, sem carga ou com carga. Outra questão também, agora falando da maneira que vocês irão passar para transpor uma passagem. Transpor é passar, passar por cima. Para transpor uma passagem em nível com uma ferrovia, sem cancela, o condutor deve, primeiro, lembrem-se que o trem, ele é um veículo grande, ele é um veículo pesado. Então, ele precisa de um espaço muito grande para parar, que foi o que nós acabamos de ver, entre 200 e 300 metros, com ou sem carga. Agora, se você for transpor uma passagem de nível, for passar um trilho do trem, o que você deve fazer para a sua segurança e para a segurança também do trem?
Na letra A, buzinar e cruzar a via férrea. Letra B, reduzir a velocidade e cruzar a via férrea. C, parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Ou letra D, efetuar a travessia bem devagar. Pessoal, primeira coisa, não vai efetuar a travessia devagar. Quanto mais rápido você puder concluir essa travessia, é melhor, ok? Não vai resolver você buzinar e cruzar a linha férrea. Talvez o trem nem vai escutar sua buzina, tá? Reduzir a velocidade e cruzar a via férrea. O começo está correto em reduzir, só que não é só reduzir, tá? Só reduzir não vai adiantar. Eu vou precisar parar o meu veículo, olhar para ambos os lados, tanto para a direita quanto para a esquerda, para ver se não está vindo, né, um veículo que se desloca sobre trilhos, porque ele não vai conseguir parar para mim, tá? E aí sim, olhei para ambos os lados, não está vindo nenhum trem, aí sim eu irei efetuar o cruzamento com segurança. Então, anotem aí. Uma dica bem importante para vocês que estão estudando e que querem garantir a aprovação: copiem a pergunta e copiem a resposta correta. Isso vai ajudar vocês a fixar o conteúdo, tá? Então, aqui, novamente, né, vou ler para vocês, a questão vai ficar assim. Para transpor uma passagem em nível com uma ferrovia, sem cancela, o condutor deve: letra C, parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. E agora, em um cruzamento férreo, de quem é a preferência? O que vocês acham? Cruzamento férreo. Lembrem-se, o trem, ele é grande, ele é pesado e ele demora para parar. Então, de quem que vai ser a preferência? Na letra A, ele fala motociclista. Na letra B, ele fala do próprio trem. Na letra C, veículo. E na letra D, pedestre. Bom, o trem é grande, ele é pesado e ele vai demorar para parar. E detalhe, ele tem a preferência, então sim, não vai ser do motociclista, nem do veículo e nem do pedestre. Quando nós falarmos em um cruzamento férreo, a preferência, logicamente, será sempre do trem. O trem, ele tem preferência de circulação sobre os demais veículos. Tanto é que nós vimos na questão anterior que se você chega num cruzamento férreo, numa passagem de nível, você tem que parar, olhar para ambos os lados e depois atravessar. Por quê? Porque a preferência é do trem. Ele vem primeiro, ele é mais pesado, ele é maior, ele demora mais para parar. Então, num cruzamento férreo, sim, a preferência será do trem, ok? Agora, olhem essa outra questão aqui. As placas de identificação de rodovia em forma de brasão. O que é brasão? Ele pode ser mais ou menos assim, ele pode ser para cima assim. Nós já vamos ver uma questão que vai ter umas fotinhas aqui, mas para vocês entenderem o que ele está falando, tá? Em forma de brasão. Olha a dica. Na própria pergunta, você já consegue encontrar a resposta. Qual que é a cor? Preta e branca. Ó, identificação. Preta e branca. São do quê? Advertência. Será que as placas de advertência são pretas e brancas? Puxa aí pela tua memória. Regulamentação. Qual que é a cor das placas de regulamentação? Existe placa horizontal? Não existe. Então, ó, essa aqui a gente já descarta. Ele está falando em placa. Não existe placa horizontal. Sinalização horizontal é um outro grupo de sinalização. A sinalização vertical, que é o que está de pé, são todas as placas. De advertência, de regulamentação, de indicação, todas. A sinalização horizontal é um subsistema composto por linhas, por marcas,
pintados ou apostos sobre o pavimento. Então, descarta horizontal. Ou letra D, indicação. Qual que vocês acham que é? Olhem bem. Quando vocês leem a pergunta com calma, com atenção, identificando as palavras-chave, fica muito mais fácil para vocês encontrarem a resposta correta. Então, se eu sei que é placa, eu já descarto a sinalização horizontal. Eu sei que é identificação. E eu sei que é preta e branca. Então, eu vou puxar pela minha memória e vou lembrar. Bom, qual que é a cor das placas da advertência? Que advertem sobre situações potencialmente perigosas. Ah, Prof. Lu, elas são amarelas. Olha, a gente escrever com mouse não é fácil. Mas elas são amarelas, então não é. Descarta a advertência. Regulamentação. Quais que são as placas de regulamentação? Não são as placas na cor vermelha que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias? Sim. Gente, olhem que só de nós descartarmos, só de nós interpretarmos a pergunta de maneira correta, nós já conseguimos descartar 4 alternativas. E nos restou a alternativa correta, que é a sinalização de indicação. Por quê? Ela vai indicar, ela vai identificar. Notem que a palavra brasão aqui, ela nem teve tanta importância, porque eu me apeguei à identificação, então a identificação, e ela é preta e branca. Eu posso nem lembrar o que é o formato de brasão, mas se eu lembrar que a placa de identificação são as placas coloridas, azuis, verdes, branca, marrom, eu já vou lembrar. Ela falou em preto e branca, então, indicação. As placas de brasão, na cor preta e branca, são placas de indicação, que vão indicar, identificar destinos, locais de interesse. Também elas terão a função educativa, quando for preta e branca. Uma plaquinha com fundo branco e as inscrições em preto, ela também pode ter a função, né, de educar o comportamento dos usuários. Agora sim, ó, a placa da questão anterior é essa placa aqui. Então, ele diz assim: a sinalização ilustrada abaixo é uma placa de identificação de rodovia. Ele acabou de contar aqui, identificação de rodovia, certo? Só que ele quer saber, bom, rodovia qual? Qual rodovia? Pan-Americana na letra A, Federal na letra B, Municipal na letra C ou Estadual na letra D? Vejam bem, identificação de rodovia. Então, já sabemos que é o fundo branco, que as letras e a orla interna em pretas. Só que agora, essa que tem o biquinho para baixo, ela é do quê? Pan-Americana, Federal, Municipal ou Estadual? Deixem aqui embaixo nos comentários se vocês sabem a resposta correta. Bom, Pan-Americana não é, também não é municipal, também não é estadual. Vai ser federal. Por que vai ser federal? Bom, ele identificou aqui o estado, certo? Que estado que é? Ah, é o RJ, é do Rio de Janeiro. Inclusive, um abraço bem carinhoso a todos os cariocas, a todos aí do Rio de Janeiro que acompanham aqui o canal. Bom, ele contou que é do Rio de Janeiro. Só que olhem bem, tem mais uma informação. BR. BR vem do quê? BR vem do Brasil. Brasil é o quê? Brasil é federal, tá? Então, olha, uma dica para vocês aqui. Quando ele falar em federal, ele vai ter que ter a presença do BR. Por exemplo, BR-101. BR vem de federal. Então, sempre, toda vez que tiver a presença do BR, então tem a sigla BR, ele está se referindo ao Brasil como um todo, tá? Agora, olhem essa outra aqui. Quando ele falar em estadual, estadual vai ter a sigla do estado. Por exemplo, aqui no Paraná. Aqui no Paraná, uma PR bem famosa é a 151. Então, é uma PR, tem a sigla do estado. Por exemplo, aqui, ó, estadual, CE, é uma sigla de estado, certo? Então, sempre que tiver a sigla do estado apenas, poderia ser Paraná, poderia ser Santa Catarina, poderia ser CE, poderia ser RJ, poderia ser SP, enfim, várias outras siglas. Essa aqui são siglas de estados, então ela é estadual. Agora,
Se ela tiver a presença do BR, BR vem de Brasil, ó. Brasil, Brasil. Então, essa aqui é federal, essa aqui é federal. Outra dica, a federal, ela tem o biquinho para baixo. A estadual, ela tem o biquinho para cima. Ó, estadual para cima, federal para baixo. Mas é mais fácil lembrar que a federal vem de Brasil. O Brasil, federal, sempre vai ter que ter a presença da palavrinha BR, que é a sigla de Brasil. Quando for do estado, estadual, ele vai ter apenas a sigla do estado, por exemplo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, entre outros, tá? Então, quando tiver a sigla do estado, ela vai ser estadual. Quando tiver a sigla DBR de Brasil, aí ela vai estar fazendo referência ao Brasil. Então, ela vai ser federal. Ok, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo possa ser muito útil para agregar, para acrescentar conteúdo aí, para garantir a aprovação de vocês. E claro, né, se você chegou até aqui, você gostou, você entendeu o conteúdo desse canal, não sai daqui sem deixar o teu joinha, sem deixar o teu like. Se você sentir no seu coração também, e sem inscrever aqui no canal, fica à vontade. E se quiser também se tornar membro, tem conteúdos exclusivos para todos aqueles que são membros aqui do canal. Um abraço carinhoso a todos vocês, gratidão pelo carinho de todas as mensagens, muito sucesso, bênçãos e conquistas a todos vocês.